às 17h09, abrimos o nosso editorial de hoje falando sobre a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Tarcísio confirma a candidatura à sua reeleição e disse que o seu interesse é ficar em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, reiterou nesta quinta-feira apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência e defendeu que a prioridade dele é a reeleição ao governo do Estado. Tarcísio conversou com a imprensa após visitar Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília. O encontro aconteceu em meio a discussões sobre candidaturas de direita nas eleições presidenciais em 2026. Tarcísio e Bolsonaro são aliados históricos. Esta é a primeira vez que os dois se encontram desde que Flávio anunciou que é o nome escolhido pelo ex-presidente para disputar a chefia do Planalto. Tarcísio chegou ao complexo da Papuda, onde ficou aí que fica lá no prédio, do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, chamado de Papudinha, por volta das 11 horas da manhã. Ele estava acompanhado de Vicente Santini, aliado da família Bolsonaro, e chefe do escritório do governo de São Paulo em Brasília. A visita do governador ao ex-presidente foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Inicialmente, o encontro aconteceria na semana passada, mas foi adiado a pedido de Tarcísio, que alegou compromissos em São Paulo na última quinta-feira, dia 22. Nome cotado para a disputa presidencial em outubro, Tarcísio de Freitas tem dito que tentará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Pelo PL, partido de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, se colocou aí como pré-candidato com o apoio do pai. O anúncio, no entanto, desagradou os setores da direita, que viam em Tarcísio de Freitas um nome mais competitivo no enfrentamento aí com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar a reeleição pelo PT. Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua desfiliação do União Brasil e migrou para o PSD, partido de Gilberto Kassab, que Caiado já se manifestou aí diversas vezes a vontade de ser candidato da direita de 2026. Além do goiano, o PSD tem outros nomes com interesse na disputa presidencial. Os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Questionado sobre o movimento de Caiado, Tarcísio disse que o assunto entrou em pauta na visita ao ex-presidente. Para falar sobre esse e muitos outros assuntos que movimentaram o cenário político de Brasília nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, eu chamo agora o nosso comentarista, o Vinícius Pichuleco, mais uma vez na tela do download, agora para falar sobre esse e outros assuntos. O caso do Banco Master continua em alta. Vinícius Pichuleco, direto de Brasília, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Virou freguês, hein? Todo dia você está aqui porque os assuntos não param. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, Gil. Pois é, os assuntos não param e olha que o Congresso nem iniciou ainda suas atividades. Vão ser iniciadas agora no dia 2 de fevereiro. O Hugo Mota até convocou os servidores da Câmara para uma grande caminhada em celebração aos 200 anos de Câmara. Vamos ver, tem muita coisa rolando. Gil, e só para complementar um pouco de sua fala, Tarcísio, ao sair do encontro com Bolsonaro, ele não só reafirmou a vinda dele para governador de São Paulo, como esclareceu que a candidatura de Flávio Bolsonaro está consolidada. Comentou também o fato de Bolsonaro achar muito positivo a candidatura do então governador Caiado, do Goiás, para a presidência também, para o pleito presidencial. Então, acredito que está se caminhando para uma pacificação aí da direita e tem muita água para rolar até as candidaturas serem de fato homologadas. Mas é interessante esse movimento de Tarcísio. Algumas pessoas no âmbito político estão dizendo que ele está se apequenando, numa questão vindo à sua reeleição, que ele seria o favorito, conforme foi divulgado pesquisas, da Paraná Pesquisas, ele teria mais chances do que Flávio Bolsonaro.
Mas acredito, Gil, que tem muita água para rolar debaixo da ponte. Hoje eu acompanhei uma entrevista de Kassab, no qual ele colocou o fato do partido dele estar dividido, aonde que se eventualmente Kassab lançar Ronaldo Caiado à presidência, em alguns palanques ele não vai subir. Nas palavras de Kassab, o seu Kassabês, que se brinca aqui em Brasília, ele relata que isso não é proibido pela Justiça Eleitoral. Então, se na Bahia, por exemplo, o governador da Bahia subir com o pessoal do PT e em São Paulo subir com o Kassab e Ronaldo Caiado, né, que seria uma das pretensões dentro do partido de Kassab, que tem 3 grandes nomes além de Tarcísio para concorrer ao pleito, isso não teria nenhum problema. Então é interessante como o cenário político vem se transformando devido a essa questão da prisão de Bolsonaro, da colocação, então, da candidatura do nosso senador Flávio, né? O que você acha, Gil? Pois é, inclusive, o Tarcísio, depois que ele saiu da visita, ele falou com a imprensa, movimentou suas redes sociais, e nós vamos ver agora o que o Tarcísio falou e postou agora à tarde, para a gente continuar e encerrar esse assunto, porque eu sei que o outro também é quente. Na tela do download, vamos ouvir o governador Tarcísio de Freitas comentando aí sobre a sua visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha, em Brasília. Na tela do download. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco. Eu defendo sempre que a gente tem que ter apreço pela história. A gente está falando de um ex-presidente da República, uma pessoa que teve quase 60 milhões de votos, uma pessoa que procurou fazer o melhor sempre, uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa, para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família. E disse para ele que eu tinha uma tarefa aqui muito difícil. Toda vez que eu faço um evento lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então é impressionante o carinho das pessoas e eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele. Eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje, né, que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Tá aí. Olha, Vinícius, que esse apreço entre o Tarcísio e o Bolsonaro existe, a gente já sabe pela longa aliança que eles têm, aliança política, né? Essa é uma história que já vem bem antes do Tarcísio ser governador aqui do estado de São Paulo. Ele cita alguns pontos que são relevantes, a quantidade de pessoas que admiram o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continuam apoiando, sem dúvida nenhuma, irão apoiar aquele que ele indicar. Mas, acima de tudo, eu acho que é o respeito que ele tem, e que muita gente estava duvidando desse respeito. A própria família Bolsonaro, em algumas ocasiões, colocou isso em xeque. Mas parece que agora ele deixou bem clara essa situação, escolheu um momento certo, talvez ele estivesse ainda em dúvida sobre concorrer à presidência ou ao governo do Estado. Uma vez definido para o governo, ele foi lá e botou uma pedra nesse assunto e abriu caminho de vez para o filho do Bolsonaro. Enfim, eu acho que agora é um próximo capítulo, que é o governo do Estado com o Tarcísio e a presidência da República com o Flávio. E aí as coisas começam a se mexer. Aqui em São Paulo, você mesmo citou várias vezes com a Gabi Tricânico que se aguardava essa decisão do Tarcísio para muita coisa se definir. Agora eu acho que a gente tem um espaço para que isso aconteça, né, Vinícius? Hoje eu acredito que nem apenas isso, vai muito além de uma questão de gratidão. Todos sabem que o Colégio Eleitoral de São Paulo é um colégio eleitoral grande e São Paulo tem sua importância para o Brasil. Nós estamos falando de uma cidade que ela impacta no PIB brasileiro, né? É a primeira cidade na questão de PIB e arrecadação de renda. São Paulo não é Brasília, que é a capital, mas ela movimenta bastante dinheiro que chega até Brasília. Então, assim, a importância de Tarcísio no estado de São Paulo, devido à importância do estado de São Paulo para o Brasil, é algo muito importante. Eu acredito que está tendo, sim, um equilíbrio político e diálogos, né? Flávio, infelizmente, não está no Brasil, mas através de seu pai, ele vem fazendo essa organização, esses diálogos. Kassab, por sua vez, de uma forma muito inteligente, se adiantou. Hoje, Kassab tem um partido, que é o partido de centro-direita, que hoje tem diversas opções presidenciáveis, seja para uma composição, seja para sua independência e seu lançamento próprio. Isso é muito agradável, demonstra como funciona de fato a democracia,
como é possível você ter essa experimentação. Mas eu acredito, Gil, que é tudo muito prematuro ainda. Tudo vai se ganhar forma, até as inscrições de chapa. Acho que tem muito chão ainda para acontecer, muita água para rolar debaixo da ponte, e a política é aquela coisa. Tudo se transforma, né? Não tem como você determinar e cravar um resultado antes mesmo das inscrições de chapa. Mudar o assunto, vamos agora falar de outro que é destaque todos os dias, né? Não para de movimentar as primeiras páginas aí dos principais portais de notícias, os impressos, as rádios, só se fala nisso. Caso Banco Master. Você tem alguma... Você tem, não. Toda hora aparece uma novidade do Banco Master, né? É Toffoli, decisão, é gente que aparece, é nome que surge, é dinheiro que evapora, é dinheiro que volta. Quais são as boas novas na atualização do caso Master desta quinta-feira, Vinícius? Gil, uma notícia recente. O PSOL, juntamente com a Rede Sustentabilidade, acionaram a PGR para o afastamento de Dias Toffoli do caso Banco Master. Ou seja, você vê que é uma questão que não se trata de direita ou esquerda, se trata de uma repercussão que está tendo, e é algo que vem sendo ocasionado muitas vezes pela mídia, como eu já venho afirmando, e é algo que está movimentando toda a classe política. Hoje teve uma declaração no Colégio de Líderes, o Hugo Mota fez a reunião, aonde que ele diz que não havia ambiente nem clima para você colocar uma CPMI específica do Banco Master. Em sua outra monta, a CPI do caso INSS está pensando em convocar o presidente do Banco Master juntamente com os irmãos do Dias Toffoli, que são supostamente, né, ou juridicamente, os donos do resort que estão atrelando a Dias Toffoli. Você tem diversos porquês e, não obstante, hoje o Dias Toffoli emitiu uma nota à imprensa onde colocou que tomará uma decisão futuramente possível de tirar o caso Banco Master do STF e passar para a primeira instância, ou seja, isso demonstra que a pressão sobre o Poder Judiciário e os impactos que isso vem causando na imagem do Poder Judiciário está fazendo algumas transformações. Então é importante o questionamento, acho que o papel da imprensa, o papel dos veículos de comunicação é questionar. Claro que nossas opiniões, não estamos aqui acusando ninguém, nem imputando fatos a ninguém, mas cabe questionar, estamos falando de bilhões. E há rumores aqui em Brasília que o Banco Master é apenas a ponta do iceberg, Gil. Tem bancos aí que vão quebrar nos próximos meses, é isso que se fala, não sei se isso é verdade, e consegue ser pior do que o Banco Master. Então isso fez com que o próprio Banco Central começasse uma apuração interna, o que deu errado na questão do Banco Master, porque isso se prolongou por tanto tempo. Ocorreu a acariação entre o Banco Master e os dirigentes do BRB, que fez no dia de hoje 2 dirigentes do BRB pedirem para que se saiam do conselho. Então, assim, temos diversas transformações. Então, o impacto que o BRB declarava, que era de 3 bilhões, não é mais de 3 bilhões, pulou para 5 bilhões. E como eu venho falando, Gil, se você for somar todo o impacto do conglomerado Master, ele se forma uma bomba Master. Quando você tira 300 bilhões da economia, que é o valor estimado por alguns economistas, você tem que suprir esse valor. Então, você chega a 600 bi. E com o tempo que você demora para cobrir esses 600 bi, você já pode, talvez, chegar quase a 1 trilhão. Então, trata-se de um maior rombo financeiro, nas palavras do Haddad. Hoje, o ministro Haddad deu declarações sobre a questão da reunião do Copom de ontem, que mantém as taxas de juros e a nossa taxa Selic no mesmo patamar, que é altíssimo, é 15%, e está com pretensões de cair em março, porque o dólar caiu, mas os juros do Brasil não caiu. Isso impacta em diversas coisas para o brasileiro, dentre reajustes de contratos de locação, até mesmo contratos de financiamento imobiliário. Então, assim, quem sofre com todo esse conflito, com toda essa confusão, somos nós, né? A ponta, digamos assim. Estão dizendo que a questão Banco Master, Gil, não está nem na ponta do iceberg. E para completar, tem ainda a apuração que está sendo feita sobre os influencers, porque já se tem agora uma declaração que foi dada hoje, que o influencer exibiu um e-mail que a agência que BRB contratou, o Banco de Brasília, que havia solicitado a contratação desse influencer, isso está formalizado por e-mail. Então, assim, temos diversos fatos graves e a pressão no Banco Central aumenta, não apenas no Banco Central, mas na CVM, como a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, permitiu títulos podres serem negociados e ela não fiscalizou, que é o papel dela. Então, acredito que essa grande reflexão, Gil, é importante, porque
muitos servidores em sua atividade, muitas vezes, temem ao tomar uma decisão porque o seu CPF fica atrelado a ela. É o caso, tem diversos bancos que já foram liquidados pelo Banco Central e servidores que, às vezes até aposentados, respondem com o seu CPF porque eles opinaram por essa liquidação. Então é algo muito sério, é algo muito grave. Talvez tenha que se repensar a legislação quanto aos servidores que fazem essa fiscalização, que é um dever de fazê-la, porque ele responde com o seu CPF sobre isso e ele não tem um amparo, muitas vezes, do Estado para isso. Então, é essas e outras coisas mais, Gil. Tem também a polêmica do garotinho, diversas coisas. O que você está achando, Gil, dessa questão do Banco Master? Você sabe que você falou de outros bancos que podem estourar aí. Nos últimos tempos, a enxurrada de banco digital que apareceu por aí, fazendo ofertas mirabolantes, né? Com rendimentos extraordinários. O sujeito podia ter 500 milhões de débito na conta, o nome sujo, que ele teria crédito. Quer dizer, realmente foi um cenário que foi preparado para esse futuro que nós estamos vivendo hoje. As crises não param, né? Hoje o Marcelo Talarico renunciou ao cargo no Conselho de Administração do BRB, né? Claro, com essa repercussão aí nas investigações, o sujeito não aguentou. E a saída, pelo que você mesmo colocou, é vista aí como reflexo direto dessa crise que está envolvendo as operações do Banco Master. Tem a questão também do garotinho, que informou que uma operação da Polícia Federal pode atingir o presidente nacional da União, o Antônio Rueda. Até o momento não há confirmação oficial das autoridades. Enfim, vai aparecer mais nome ainda, né? Que coisa! Como é que tá esse cenário geral aí? Porque, olha, se você juntar tudo isso, dá um belo de um livro de ficção, porque é difícil de acreditar que isso é uma realidade. Hoje o maior problema é como explicar isso para o cenário internacional. Por quê? Quando a taxa de juros sobe, muitas das vezes a justificativa é o barril do petróleo, ou é o dólar. Só que nós estamos tendo um dólar que está caindo. O dólar caiu numa margem histórica para 5,20. Então, assim, a taxa de juros continua alta. Nós estamos com a Selic de 15%. Então, assim, é algo muito alto, é algo que impacta diretamente ao bolso do brasileiro. E não tem como falar que isso não é o efeito indireto do Banco Master, que não é o efeito indireto da corrupção. É aquilo que a gente pontuou nos programas anteriores. Ou o Brasil começa a tratar a corrupção como um crime hediondo e começa a haver uma responsabilização severa, ou nós vamos ficar pagando a conta até quando? Até quando aposentados e pensionistas vão pagar a conta para as pessoas roubarem, andarem de carrão, fazerem viagens internacionais? Até quando uma portaria do Banco Central vai permitir que bancos online sejam criados com apenas uma garantia suposta de 500 mil em papel? 500 mil esse que, pelo visto, não era verificado, ao caso do Banco Master. Lembrando que o Banco Master era o Banco Máxima, que se transformou em Banco Master e tinha títulos falidos. Em uma das investigações agora foram revelados que os títulos que estavam segurando o negócio com o BRB eram de imóveis que há mais de 30 anos existe disputa judicial quanto à sua real propriedade. E isso se tornou um título que estava avalizado por 2 grandes bancos. Então, assim, é algo muito preocupante. O caso BRB, por ele ter boa parte de salários de servidores, muitas vezes servidores, inclusive do judiciário, vem causando impactos não apenas aqui em Brasília, mas em outros estados. Consegui apurar que existe já conflitos em outros estados que aportaram fundos previdenciários de juízes e de folhas de pagamento e de contas judiciais no BRB. Isso traz um grande transtorno, porque uma ação judicial, muitas das vezes, você deposita o valor em juízo, esse valor em juízo é administrado por algum banco. E estes valores estão em bancos com títulos falidos. Então, são questões que vêm sendo levantadas que, Gil, tem muita água para rolar. Nós estamos falando de transformações de bilhões, valores muito altos. Temos aí agora o ex-governador Garotinho imputando, né, a imagem do nosso presidente Rueda, do União Brasil, a esse escândalo de corrupção. Não sabemos se isso é verdade ou mentira. Terá desdobramentos das investigações junto à Polícia Federal. Mas daí você vê que são diversas esferas de poder. Supostamente presidente de partido, supostamente senadores, ministros de cortes supremas, deputados. Então, assim, muito complicado toda essa situação. E o pior, Gil, como se não bastasse, hoje em Brasília também houve uma operação que teve busca e apreensão nos gabinetes e na casa do deputado Veloso, que é um deputado do Acre, sobre superfaturamento de emendas PIX. Então, assim, você coloca tudo num bolo só, emendas PIX,
superfaturamento, caso Flávio Dino, que está julgando essa questão junto ao STF, Careca do INSS, com a investigação da corrupção do INSS, de supostos empréstimos que não eram concedidos, conjuntamente com serviços que não eram praticados, sem autorização de aposentados e pensionistas, sem verificação de INSS, Banco Master, sem verificação de Banco Central. Então, o que leva a crer é assim, muitas vezes, para uma pessoa fazer uma transação honesta, uma transferência de 50 mil reais, tem imputada a ela uma burocracia muito grande. Já um banco pode fazer transações de créditos falidos, comprados por 3 bilhões e vendidos a 12 bilhões e ninguém verifica. Então, é um sentimento de insegurança muito ruim. E se Brasília, juntamente com os legisladores, juntamente com o Judiciário, juntamente com o Poder Executivo, não tomaram uma providência e, a partir disso, não criar um marco para que isso não aconteça novamente, para que a corrupção seja algo punido efetivamente, a nossa sociedade, não importa o governo, se é direita, esquerda ou centro, tem muito ainda o que sofrer e tem muita conta ainda para pagar por conta dessa sujeira que vem sendo efetivada. Qual a sua opinião sobre isso, Gil? Pois é, a minha opinião, sabe qual que é? Que amanhã você volta, porque vai ter muito mais coisa acontecendo daqui até amanhã nesse horário, e você vai ter que voltar para atualizar tudo isso. É o imbróglio. Sabe aquelas multas do Detran que você tenta recorrer, mas você cai naquela, você recorre contra alguém que te multou, é óbvio que o resultado vai ser indiferido ao seu favor. Então a gente de repente fala assim, a gente quer que resolva, mas quem está julgando está envolvido, meu Deus, quem acusa está envolvido, quer dizer, a vítima é só quem botou o dinheiro lá e vai receber 250 pau de volta. O resto é suspeito, é envolvido, é investigado. Essa que é a verdade. Vinícius, vamos fazer o seguinte. A gente encerra por aqui hoje. Amanhã, eu quero que você dê suas considerações e amanhã, provavelmente, você vai voltar aqui com a gente. Porque, pelo que eu estava vendo agora nos noticiários, vai acontecer muita coisa até amanhã. Você vai ter que atualizar isso para a gente. Você vai virar o colunista Banco Master até que isso se resolva. Na época da Lava Jato, nós tínhamos correspondentes que davam todo dia um boletim sobre a Lava Jato. Na época da Covid, nós tínhamos correspondentes que davam aquele quadro de Covid atualizando os números. Então, vamos ter que montar um quadro aqui, Banco Master, para você todo dia entrar e atualizar. Tá certo? Ô Gil, só para as considerações finais. Fico muito agradecido aí, mas eu acredito que sim, a evolução das investigações está desdobrando em diversos leques, mas eu acredito que agora seria importante a sociedade, principalmente aproveitar o momento eleitoral e nós começarmos a exigir uma postura, não apenas do judiciário, mas de todas as autoridades públicas. É muito ruim as autoridades não saberem os seus limites de envolvimento com esferas particulares, porque muitas das vezes é igual como hoje foi colocado pelo ministro Haddad. Algumas autoridades podem ter se envolvido acreditando que ali era um banqueiro emergente, que estava de boa fé. Mas quando envolve dinheiro e agente público, tem que ter algumas posturas adotadas, tem que ter uma normatização específica sobre. Porque para a sociedade que paga seus impostos, e diga-se de passagem, impostos são os mais caros do mundo. É muito ruim tudo isso. E ainda saber que a impunidade é algo que reina no país, onde, só para recordar, em poucos anos, você vê malas de dinheiro em uma kitnet atribuída a pessoas de cargos políticos, sendo que a investigação foi cancelada por uma questão formal, não se foi inocentado ninguém ali, por uma questão formal jurídica, se cancela uma investigação e, ao ser cancelada, todo aquele dinheiro fruto de corrupção, você tem delações que falam que foi fruto de corrupção, você tem empresários devolvendo dinheiro dizendo que foi fruto de corrupção, todo aquele valor apreendido retorna para a pessoa que cometeu a corrupção de forma legalizada. Ou seja, o que está acontecendo, Gil, essa ausência, essa lacuna de procedimentos para autoridades, como é o caso que o presidente ministro Fachin vem tentando colocar, que é uma regulamentação para como se fosse um código de ética. Isso deveria ser para todas as autoridades, deputados, senadores, prefeitos, governadores, etc. Por quê? Se não existir isso, Gil, nós vamos continuar judicializando os sistemas de corrupção, o Ministério Público tendo um árduo trabalho para, no final, o fruto da corrupção, a justiça legalizar, devolvendo para os corruptores, e quem paga o pato daquele dinheiro que saiu para a corrupção somos nós, com péssimas prestações de serviço, muitas das vezes pagando mais impostos, sofrendo grandes crises de inflação ou com obras inacabadas. É algo que tem que ser feito uma reflexão. Desculpa aí me estender, sei que o jornal tem que continuar,
mas é isso. Não, é válida a consideração porque ela é pertinente a tudo que está acontecendo. Bom, amanhã a gente conversa de novo, segunda, terça, quarta, pelo jeito a gente vai até todo mundo ir para a cadeia e o dinheiro voltar para a mão de quem investiu. Tá bom? Obrigado, viu, Vinícius? A gente vai se falando. Um abraço, Gil. Boa noite. Você está de volta aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre, pelo prestígio que você tem aqui com a nossa equipe, pelo respeito e também, claro, pela sua competência nesses comentários tão certeiros. Amanhã a gente se fala de novo. Obrigado, viu, Vinícius? Boa noite. Até amanhã, Gil. Tudo de bom. Boa noite. Abraço.